Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de manter os pés no chão. Acredito em explicações racionais para quase tudo, e mesmo quando algo estranho acontece, tento achar uma lógica. Mas o que vivi naquela noite na fazenda do meu tio mudou tudo. Até hoje, sempre que lembro, sinto um arrepio que não consigo explicar. Era o começo de 2018, pouco depois de eu ter terminado a faculdade de engenharia. Meu tio, que mora numa cidade pequena no interior, me convidou para passar um fim de semana na fazenda dele. Um terreno enorme, com muitas construções antigas que estavam meio abandonadas, e ele precisava de uma ajuda para organizar algumas coisas. Aceitei, pensando que seria uma boa oportunidade para relaxar e também ajudar a família. A fazenda fica bem afastada da cidade, no meio de uma mata fechada, com pouca iluminação natural à noite e nenhuma estrutura urbana por perto. Ao chegar, o clima já era meio estranho. A casa principal, onde íamos ficar, tinha aquela arquitetura antiga, com portas e janelas que rangiam e um cheiro forte de madeira velha e mofo. Meu tio me contou que a fazenda é da família há gerações e que ali já aconteceram coisas inexplicáveis, histórias que ele mesmo não acreditava, mas que os moradores locais adoravam contar. Na primeira noite, o ar já estava pesado. Depois do jantar, eu estava sozinho na sala com meu tio, quando ouvimos um som estranho vindo do galpão, que ficava a uns 30 metros da casa. Era um rangido longo e contínuo, como se algo grande estivesse sendo arrastado. Meu tio pegou uma lanterna e fomos até lá, acreditando que poderia ser algum animal ou até um ladrão. Chegando perto do galpão, tudo estava em silêncio e vazio. Nem sinal do barulho, mas uma sensação de presença tomou conta de mim, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível. Fiquei inquieto, mas o tio falou para não nos preocuparmos e que era melhor voltarmos. No quarto, a luz piscava sozinha várias vezes. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse problema na fiação ou uma queda de tensão, mas o coração já estava acelerado. Quando apaguei a luz para dormir, ouvi um sussurro bem baixo, quase inaudível, que parecia meu nome. Levantei rápido, acendi a luz e não havia ninguém. O silêncio voltou, mas eu sabia que não era só a minha imaginação. Na manhã seguinte, tentei sacudir a sensação estranha que ficou da noite anterior. Meu tio parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido, e disse que essas histórias de assombração sempre rolaram por ali, mas que ele nunca tinha visto nada de verdade. Enquanto tomávamos café, ele me contou que o galpão onde ouvimos os barulhos estava vazio há anos e que às vezes a madeira velha fazia uns sons estranhos, principalmente quando o vento soprava forte. Mesmo assim, durante o dia, percebi algo que me deixou ainda mais desconfortável. Objetos que eu tinha deixado organizados no quarto estavam levemente deslocados, como se alguém tivesse mexido neles. Não dei muita bola. Talvez eu mesmo tivesse mexido sem perceber, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. No fim da tarde, decidi dar uma volta pela propriedade para tentar relaxar. A mata ao redor é densa e o chão coberto de folhas secas, galhos e raízes que dificultam o passo. Enquanto caminhava, vi pegadas estranhas na terra úmida. Não eram de animais que eu conhecia. Tinham um formato meio irregular, como se algo tivesse se arrastado. Segui as pegadas por alguns metros, que desapareciam perto de uma árvore muito velha, com um tronco enorme e uma cavidade grande em sua base. Foi ali que ouvi pela primeira vez os chamados. Vozes suaves, como sussurros, dizendo palavras que não conseguia entender. O arrepio subiu até o topo da minha cabeça. Parei, olhei para todos os lados, mas não havia ninguém. Respirei fundo e voltei para a casa. Quando cheguei, meu tio estava sentado no alpendre, olhando para o horizonte. Me aproximei e perguntei se ele tinha ouvido algo estranho. Ele apenas negou com a cabeça, mas admitiu que algumas vezes sentia uma presença na fazenda que não conseguia explicar. A segunda noite na fazenda foi ainda pior. Assim que escureceu, o silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo barulho dos grilos e o farfalhar das árvores. Já estava escuro quando decidi me recolher ao quarto. Tentei me distrair lendo um pouco, mas a sensação de ser observado era constante. Meu corpo parecia estar em alerta, os pelos da nuca eriçados o tempo todo. Por volta das 23 horas,
Ouvi novamente aqueles sussurros, desta vez mais claros, quase como se alguém estivesse falando bem perto da minha orelha. As palavras ainda não faziam sentido, mas a entonação era inquietante, quase suplicante. Levantei-me devagar e fui até a janela do quarto. Lá fora, a escuridão era densa, impossível distinguir qualquer coisa além das sombras das árvores. Tentei desligar a luz e me deitar, mas o coração batia acelerado. De repente, um som pesado ecoou do lado de fora. Passos lentos, arrastados, passando pelo alpendre e desaparecendo atrás da casa. Fiquei imóvel, com a respiração presa. Tentei convencer a mim mesmo que era o vento ou um animal, mas algo naquele som parecia muito humano e muito intencional. Lembrei das pegadas que vi durante o dia e da cavidade na árvore e comecei a me perguntar se algo estava vivendo ali, escondido. Senti um frio que me atravessava o corpo. Fui até o quarto do meu tio, mas a porta estava trancada. Ele não atendeu quando chamei. Tentei não me preocupar, mas uma inquietação crescente tomou conta. Voltei ao meu quarto, mas mal consegui dormir. Tive sonhos estranhos. Vi as sombras passando pelo corredor. Ouvi vozes distantes chamando meu nome. Sentia mãos frias tocando meu braço. Acordava várias vezes com o corpo gelado e o coração disparado. Na manhã seguinte, contei tudo para meu tio. Ele me ouviu com atenção. Disse que era comum ouvir histórias de espíritos que vagam pela fazenda, especialmente à noite, mas que ele nunca tinha presenciado nada assim. Até aquela noite, admitiu, com um olhar sério. Disse que iria verificar a casa e a área ao redor para ver se encontrava algo estranho. Naquela tarde, meu tio saiu cedo para inspecionar a casa e a propriedade ao redor. Eu fiquei na cozinha, tentando preparar algo para o jantar, mas minha mente estava longe dali, presa nos eventos da noite anterior. O silêncio do lugar parecia mais pesado do que antes, como se o ar estivesse carregado de uma energia estranha e desconfortável. Pouco antes do pôr do sol, meu tio voltou. Ele estava com uma expressão séria, os olhos vermelhos de cansaço. Sentou-se à mesa, tomou um gole de café e começou a contar o que viu. Disse que havia encontrado pegadas ao redor da casa, marcas que não pareciam de nenhum animal conhecido da região. As pegadas eram irregulares, algumas pareciam humanas, outras quase como se tivessem dedos extras, e estavam espalhadas em volta do galpão, desaparecendo na mata densa. Mais estranho ainda, ele encontrou sinais de que alguém, ou algo, tinha arranhado a porta do porão, uma parte que ninguém usava há anos, porque a estrutura era instável. O porão ficava no lado oposto da casa, quase escondido pelas árvores. Quando meu tio se aproximou para olhar mais de perto, sentiu um arrepio na espinha e uma sensação de opressão no peito, como se algo invisível estivesse ali observando. Ele me contou que não ousou entrar no porão e que nem conseguiu olhar para dentro. Uma escuridão densa parecia emanar de lá, e um silêncio absoluto dominava o ambiente, ainda mais pesado que o resto da fazenda. Naquela noite, a atmosfera na casa mudou completamente. Antes, eu sentia medo, mas ainda conseguia controlar minhas emoções. Agora parecia que a própria casa pulsava com algo sombrio. Por volta das 21 horas, enquanto jantávamos, ouvimos novamente os passos arrastados, dessa vez acompanhados de um sussurro quase inaudível vindo do lado de fora da janela da cozinha. Meu tio levantou a cabeça rapidamente, olhou para mim e disse: "Isso não é normal, irmão." Depois disso, os eventos se intensificaram. Durante a madrugada, os sussurros viraram murmúrios e os passos ganharam ritmo e proximidade. O vento parecia carregar vozes que pediam ajuda, mas também ameaçavam quem ousasse ouvir. A luz das velas tremeluziu como se fosse sufocada por mãos invisíveis, e sombras alongadas dançavam pelas paredes. Eu tentei manter a calma, mas minha mente fervilhava de perguntas e dúvidas. Perguntei ao meu tio se ele já havia visto ou ouvido algo parecido em outras ocasiões. Ele me respondeu que, sim, em sua juventude, algumas histórias circulavam entre os moradores da região, sobre almas perdidas que vagavam em lugares onde aconteceram tragédias, e que muitas vezes a única maneira de afastá-las era com rezas e rituais antigos, mas que ele mesmo nunca presenciou nada com essa intensidade. Antes do amanhecer, tive um sonho perturbador.
Estava preso no porão da casa, com as paredes se fechando lentamente e vozes chamando meu nome, cada vez mais perto. Acordei suando frio e ofegante e, ao abrir os olhos, vi meu tio sentado no chão ao lado da minha cama, murmurando orações. Na manhã seguinte, o clima na casa era diferente. O vento, antes calmo, agora parecia mais denso, como se a própria natureza estivesse se ajustando àquela presença estranha. Meu tio, que sempre foi uma pessoa prática, parecia agora hesitante, seus olhos constantemente olhando para o fundo da casa, como se esperasse algo aparecer. Durante o café da manhã, ele me olhou com uma expressão sombria e disse: "Não podemos mais ficar aqui. Acho que é hora de irmos, mas algo em mim ainda me segurava." Eu sabia que não podia ser apenas o cansaço ou a sensação de medo que nos tomou na noite passada. Eu estava sentindo que havia algo mais, algo que se alimentava de nosso medo, que queria nos ver quebrados antes de nos deixar partir. Decidimos então fazer uma última inspeção na casa antes de partir. No momento em que nos aproximamos da entrada principal, o ar parecia mais pesado, como se a casa estivesse viva, respirando. O vento que antes soprou forte, agora estava completamente parado, como se aguardasse o momento certo para se mover. Ao entrar, a sensação de opressão aumentava a cada passo. Os quadros nas paredes, que antes pareciam apenas velhos e esquecidos, agora pareciam nos observar, suas figuras distorcidas e inexpressivas, quase como se ganhassem vida. Passei a mão em uma das molduras, e a sensação de frio foi instantânea, como se algo de dentro da casa estivesse tentando me puxar para mais fundo nela. Fomos para o porão. Eu sabia que era um erro, mas sentia que era o único lugar onde poderíamos realmente entender o que estava acontecendo. A porta de ferro enferrujada rangia quando meu tio a empurrou, e o cheiro que exalava era como o de algo apodrecendo, uma mistura de terra e algo mais. A escada que descia para o porão estava coberta de mofo, e a cada degrau que eu descia, a sensação de não estar sozinho se tornava mais forte. Meu tio, com um semblante fechado, estava à frente, mas algo me dizia que ele estava com medo tanto quanto eu. Ele não olhava para trás, e sua respiração estava acelerada. Quando chegamos ao fundo da escada, o que encontramos foi ainda mais perturbador. A sala estava escura, com apenas uma pequena janela ao fundo, mas parecia que aquela pequena fonte de luz era abafada, como se a própria escuridão estivesse se alimentando de toda a energia ali. Não havia móveis, apenas caixotes empilhados e pilhas de papel amassado. Porém, algo não estava certo. Havia uma sensação no ar, uma pressão que me fazia sentir que algo estava prestes a acontecer. Eu me virei para olhar para o meu tio, mas ele estava parado, olhando fixamente para um canto da sala. Seus olhos estavam arregalados, e sua expressão, antes de um homem forte e firme, agora era a de alguém completamente perdido. Ele sussurrou, quase inaudível: "Você sente isso também, não é?" Eu sabia o que ele queria dizer. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença maligna, algo que estava ali, mas que não podíamos ver. Meu tio se aproximou de um dos caixotes e, com um gesto hesitante, levantou a tampa. Dentro do caixote havia uma pilha de fotografias antigas, amareladas pelo tempo. Peguei uma delas e, quando olhei para a imagem, meu coração quase parou. Era uma foto antiga da casa, tirada muitos anos atrás. Mas o mais assustador não era a casa em si, mas sim a figura de um homem na porta da entrada. Eu não o reconhecia, mas algo naquela figura me dizia que ele estava me observando. De repente, um barulho de arranhões vindo de dentro do porão fez com que ambos saltássemos para trás. Era como se algo estivesse se mexendo entre as sombras. Minha respiração ficou pesada e o pânico tomou conta de mim. Eu sabia que não podíamos ficar ali mais um segundo sequer. Meu tio começou a se afastar rapidamente, puxando-me pela mão, mas a escada parecia estar mais distante do que antes. O ar estava denso, e as sombras na sala se esticavam, como se quisessem nos engolir. O som dos arranhões agora estava se tornando mais alto, mais desesperado, como se algo estivesse tentando sair de dentro da casa. Finalmente, chegamos à escada.
Subimos rapidamente, mas quando chegamos ao topo, algo nos parou. Olhei para trás e, pela porta aberta do porão, vi uma sombra se movendo na direção da escada. Era grande, com contornos indistintos, e se movia com uma rapidez sobrenatural. Não tive tempo de pensar. Meu tio puxou-me para fora da casa e juntos corremos para o carro. Enquanto dirigíamos para a cidade, minha mente estava cheia de perguntas e medo. O que aconteceu naquela casa? O que era aquela coisa que vimos? E por que a presença na casa parecia tão viva? Na manhã seguinte, decidimos falar com alguns dos moradores da cidade. Queríamos saber se alguém sabia mais sobre a história daquela casa e o que realmente estava acontecendo. A primeira pessoa com quem falamos foi uma senhora idosa, que nos olhou com desconfiança assim que mencionamos o nome da casa. Ela nos contou, em um tom baixo e receoso, que a casa era conhecida por todos na cidade como a Casa do Mal. Contou que, nos anos 50, uma família que morava ali foi encontrada morta, aparentemente sem explicação. Desde então, a casa havia ficado vazia, mas muitos falavam sobre vozes que vinham de dentro dela e coisas estranhas que aconteciam à noite. Eu sabia que o que nós experimentamos naquela noite não era apenas fruto da nossa imaginação. Algo realmente estava lá, e talvez nunca soubéssemos o que realmente era. Nos dias seguintes, a vida parecia seguir como antes, mas dentro de mim, algo havia mudado. Era como se eu carregasse uma sombra, algo que não podia ser visto, mas que sempre estava ali, espreitando nas beiradas da minha percepção. O que mais me assustava era o silêncio absoluto que nos rodeava após a experiência na casa. O medo havia se tornado uma presença constante, uma sensação que pairava no ar e que não me deixava descansar. Meu tio, que sempre foi uma pessoa calma e racional, agora parecia distante, como se parte dele tivesse sido arrancada durante aquela noite. Ele passava mais tempo em silêncio do que o habitual, e seus olhos, antes sempre firmes e decididos, agora estavam inquietos, como se buscassem algo que ele não podia encontrar. Em uma tarde, depois de alguns dias de relativa paz, ele me olhou com uma expressão cansada e disse: "Não podemos continuar assim. Eu sei que algo mais está acontecendo. Não sei o que é, mas algo não está certo." Eu concordei, mas não sabia o que fazer. A cada passo, o peso daquela casa e o que vimos ali parecia crescer, como uma nuvem negra que pairava sobre nossas cabeças. Não queríamos voltar àquele lugar, mas também não podíamos simplesmente ignorar o que aconteceu. Algo na casa nos chamava, nos puxava, como se não pudéssemos escapar daquilo. Decidimos voltar à cidade e procurar respostas. Nossa primeira parada foi na biblioteca local, onde passamos horas pesquisando a história da casa. Encontramos poucos registros, mas uma coisa nos chamou a atenção. Em todos os documentos antigos que conseguimos acessar, a casa tinha sido mencionada em algumas ocorrências policiais e relatos misteriosos, todos datados de diferentes épocas, mas sempre com algo em comum. Os moradores falavam de sons estranhos à noite, figuras misteriosas nas janelas e pessoas desaparecendo ao redor daquela casa. Cada relato parecia mais perturbador que o anterior, e uma palavra aparecia repetidamente: perdição. Era como se todos que entravam naquele lugar saíssem de lá diferentes, marcados por algo que ninguém conseguia explicar. Aquilo nos aterrorizou mais do que qualquer coisa que já tivéssemos experimentado, como se o próprio destino das pessoas estivesse preso a essa casa, e qualquer um que ousasse entrar fosse afetado de alguma maneira. Olhamos para os registros e, por algum motivo, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Precisávamos voltar lá. Precisávamos entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar aquilo novamente. Naquela noite, decidimos retornar à casa. O frio na espinha era inescapável, e o som do vento parecia carregar o sussurro de algo distante, algo que nos observava. Ao chegarmos, a casa estava ainda mais silenciosa do que antes, mas algo parecia diferente. A porta estava entreaberta, e uma sensação de desconforto tomou conta de nós assim que nos aproximamos. Havia algo na casa, algo que não estava ali antes. O ar estava carregado de um peso, como se estivesse esperando por nós. Decidimos entrar, mesmo com o medo apertando nossos corações.
A porta rangeu novamente, e o cheiro de mofo e madeira podre se intensificou. O som dos nossos passos ecoava no vazio, e a cada movimento a casa parecia se fechar em torno de nós. Subimos as escadas, mas desta vez não havia mais a sensação de que estávamos sendo observados apenas por algo invisível. Agora havia algo mais. Algo que estava claramente ali, conosco. O ar na casa estava mais espesso, e as sombras pareciam mais densas, como se quisessem engolir tudo ao redor. Fomos até o porão novamente, sem saber o que esperar. Cada passo nos afastava do que conhecíamos como real, nos levando mais fundo naquele pesadelo sem fim. Chegamos ao fundo das escadas, e a sensação de mal-estar só aumentou. O ar estava quente e abafado, e as sombras no fundo da sala se moviam lentamente, como se estivessem observando cada um de nossos movimentos. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira velha. Ela estava virada para a parede, mas de alguma forma, parecia convidar-nos a sentar nela. O que realmente me assustou foi que, quando a olhei por mais tempo, comecei a ver algo no reflexo da parede. Uma figura em pé, olhando para nós. Não era nítida, mas a sensação era inconfundível. Algo estava ali. Meu tio, com o rosto pálido, olhou para mim e murmurou: "A cadeira. A cadeira. Você viu?" Eu não consegui responder. Tudo o que conseguia fazer era olhar fixamente para o que parecia ser um reflexo, uma sombra de algo que não deveria estar ali. De repente, um estalo ecoou pela sala e a cadeira virou para nós. A sensação de pavor se apoderou de mim e eu sabia que era hora de sair dali. Mas não conseguimos mover os pés. Era como se uma força invisível nos segurasse ali, obrigando-nos a olhar para aquilo que não podíamos compreender. Em um impulso, meu tio se virou e correu para a saída. Eu o segui, e ao chegar à porta, vi o que nunca devia ter visto. A figura, a sombra, estava lá, na entrada, bloqueando o nosso caminho. Ela parecia maior agora, mais próxima, com os olhos brilhando em um tom escuro e profundo. Eu não conseguia mais respirar. O pânico tomou conta de mim, e o medo era tão real que eu quase não conseguia mais me lembrar de quem eu era. Mas, por alguma razão, essa figura não fez nada. Ela apenas nos olhou, como se estivesse nos esperando, nos testando. Nós corremos para fora da casa sem olhar para trás. Mas a sensação de que algo nos seguia, algo que não podíamos ver, continuou conosco, até que finalmente alcançamos o carro. Eu olhei para meu tio, e ele parecia tão abalado quanto eu. A única coisa que conseguimos fazer foi ir embora dali, deixando a casa para trás. A viagem de volta foi silenciosa. O que vivemos naquela casa ficou para sempre gravado em nossas mentes, uma lembrança que nunca conseguiremos apagar. E por mais que tentássemos esquecer, a presença daquilo ainda nos perseguia, como uma sombra invisível. Há cerca de 7 anos, eu trabalhava como mecânico em uma cidade pequena do interior. A vida era tranquila e eu tinha uma rotina simples. Trabalhava o dia todo na oficina e à noite sempre pegava o último trem para casa. Morava na periferia da cidade e o transporte público era a única opção viável para chegar até minha casa. Como o trem passava quase à meia-noite, sempre era o último a embarcar e o último a descer. Certa noite, depois de um dia cansativo, fui até a estação de trem como de costume. O céu estava carregado de nuvens e o vento frio cortava meu rosto enquanto eu caminhava. Quando cheguei à plataforma, notei que o trem estava parado, mas não havia ninguém à vista. Estranhei um pouco, pois, normalmente, sempre havia alguns passageiros esperando. A estação estava completamente silenciosa, o que me deixou desconfortável. Eu já estava acostumado a ouvir o som do trem chegando e das conversas baixas dos passageiros. Mas naquela noite tudo parecia muito quieto. Quando olhei para o relógio, percebi que o trem estava atrasado, o que não era comum, já que os horários eram rigorosamente seguidos. Sem saber o que fazer, me aproximei do vagão e entrei. O interior estava mal iluminado, com as luzes piscando intermitentemente. Sentei-me em um dos bancos próximos à janela, tentando não pensar no estranho clima que pairava sobre a estação.
A sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim. O trem estava vazio, exceto por mim, e mesmo que fosse tarde, ainda era estranho. Logo depois, o trem começou a se mover. Não ouvi o som dos trilhos normalmente audível, mas percebi que o trem estava em movimento. Eu tentei relaxar, convencendo a mim mesmo de que era apenas o cansaço e o silêncio da noite criando uma sensação desconfortável. Mas à medida que o trem avançava, percebi que não havia mais luzes de rua visíveis pelas janelas. Onde estavam as casas, as luzes da cidade, as paradas habituais? Tudo estava escuro, imerso na neblina. A sensação de estar em um lugar isolado aumentou. Quando olhei para o fundo do vagão, percebi uma figura de pé, parada, observando o horizonte pela janela. Era um homem, alto e magro, com uma expressão séria no rosto, vestindo um casaco preto. Seus olhos estavam fixos no que parecia ser um ponto distante na escuridão. Eu tentei olhar mais de perto, mas ele não se mexia. Algo na postura dele me deixou inquieto. Minha curiosidade me levou a me aproximar dele. Fui até o final do vagão, mas quando estava a poucos passos do homem, algo estranho aconteceu. O trem diminuiu a velocidade de repente, e todas as luzes apagaram. Um apagão total. Tudo ao redor estava mergulhado em escuridão absoluta, e o trem parou abruptamente. Nesse momento, um arrepio percorreu minha espinha e um pânico irracional tomou conta de mim. Sem pensar, voltei rapidamente para o meu assento. As luzes não voltaram, e a escuridão era impenetrável. A única coisa que eu ouvia agora era a minha respiração, acelerada pela ansiedade crescente. De repente ouvi passos. Não eram passos do homem que estava no fim do vagão. Não, eram passos pesados, apressados, que pareciam estar se aproximando. O som era nítido na escuridão, como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia ninguém mais no vagão, além de mim e do homem misterioso. Foi então que uma luz fraca começou a brilhar na frente do trem, vindo de algum lugar distante, mais à frente do vagão. Eu vi uma figura se aproximando de mim, mas algo estava errado. Ela não parecia humana. O que estava se aproximando era uma sombra indistinta, uma figura esquelética que se movia de maneira antinatural. Eu me levantei rapidamente e fui até a porta do trem, tentando abrir, mas estava trancada. Fui até outra porta, mas estava igualmente bloqueada. O som dos passos se aproximava cada vez mais, e o pânico tomou conta de mim. Eu comecei a bater nas portas, gritando por ajuda, mas ninguém respondeu. A figura continuava a se aproximar. Em um último esforço para escapar, corri até o fundo do vagão e finalmente encontrei a porta de emergência. Eu não sabia o que me aguardava lá fora, mas sabia que não poderia ficar mais dentro daquele trem. Quando abri a porta, o vento gelado da noite me atingiu em cheio e eu pulei para fora. Eu caí no chão de terra batida, mas ao me levantar, percebi que não estava mais em uma estação de trem. A paisagem ao redor era diferente e quando olhei para trás, o trem havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas a escuridão da noite. Uma escuridão espessa, como se o trem nunca tivesse existido. Eu estava perdido, sem saber onde estava. A única coisa que me restava era seguir em frente, mesmo sem saber qual direção tomar. Os passos atrás de mim ainda ecoavam na minha mente, e a sensação de estar sendo seguido nunca me deixou. Hoje, sempre que passo pela estação de trem, ainda sinto um arrepio na espinha. Não sei o que aconteceu naquela noite. Se foi um sonho, uma alucinação, ou algo que não consigo explicar. Mas sei que não quero voltar a andar naquele trem. Algo naquele lugar não estava certo. Algo naquele trem não era real. E, para ser sincero, espero que nunca descubram o que realmente aconteceu naquele trem. Não sou uma pessoa que acredita facilmente em histórias sobrenaturais ou em fenômenos inexplicáveis, mas o que aconteceu comigo e com o meu amigo naquela noite vai além de qualquer explicação razoável. Meu nome é José. Sou de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil, uma cidade tranquila e pacata, onde todos se conhecem.
Nunca imaginei que algo que desafiasse minha compreensão de realidade pudesse acontecer comigo. Mas essa história, que vou contar a vocês, ainda me persegue até hoje. Tudo aconteceu em uma noite de outono, há cerca de 5 anos, quando meu amigo, Lucas, e eu decidimos fazer uma viagem de carro. Nós dois tínhamos um amor por viajar pelas estradas secundárias do interior. O objetivo era simples: escapar da rotina, descansar e, quem sabe, viver novas experiências. Decidimos seguir por uma estrada secundária que passava por algumas pequenas cidades e levava a um vilarejo no meio da Serra da Mantiqueira, uma região montanhosa e bastante isolada. A viagem estava sendo tranquila, uma típica viagem de estrada. Conversávamos sobre tudo, desde os desafios da vida até as últimas notícias. Quando o sol estava começando a se pôr, já estávamos em uma estrada mais estreita, cercada por árvores altas, e o céu tinha ganhado um tom alaranjado. Estávamos longe das cidades maiores e mais iluminadas, e a sensação de solidão era clara. No entanto, isso não nos incomodava. Estávamos acostumados com essa sensação de tranquilidade no campo. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Já havia anoitecido quando, no meio de uma curva, Lucas pediu para diminuir a velocidade. Ele parecia nervoso e apontou para o lado da estrada. Não havia nada visível à vista, apenas árvores e vegetação densa, mas ele insistiu que havia visto algo. Fiquei olhando para a estrada à frente, mas não consegui ver nada além da escuridão. José, você não viu aquela sombra? Lucas perguntou. Sua voz estava tensa. Eu franzi a testa, mas não disse nada. Você deve estar vendo coisas, Lucas. Deve ser o cansaço. A estrada está muito tranquila. Não tem ninguém por aqui. Ele insistiu, dizendo que tinha visto uma figura encapuzada que atravessou a estrada na frente do carro. Ele até me descreveu a figura, uma silhueta alta, com uma capa escura e um capuz, andando lentamente como se estivesse esperando algo. Eu estava tão cético que não dei muita atenção. Achava que ele estava apenas imaginando coisas, que a longa viagem estava começando a afetar sua percepção. Mas quando chegamos à próxima curva, Lucas me pediu para parar o carro. Eu vi novamente. Desta vez eu vi claramente. Está ali, na beira da estrada. Eu parei o carro, hesitante, mas ainda acreditando que não passava de uma ilusão. Desci o vidro e escutei. O som da floresta à noite era abafado, mas estranhamente estava silencioso demais. Não se ouvia nenhum som de animais, nenhum movimento das árvores. A estrada parecia em silêncio, como se o mundo ao nosso redor tivesse parado. Lucas olhou fixamente para um ponto no lado da estrada, sua expressão de preocupação evidente. Você não consegue ver? Está ali na escuridão. Eu olhei, mas não vi nada. Apenas a escuridão, um matagal denso que se estendia até onde a luz dos faróis alcançava. Não tem nada aí, Lucas. Vamos voltar. Está ficando tarde, disse, tentando desviar a atenção. Mas ele não se movia. Lucas estava paralisado, olhando fixamente para o mato, como se estivesse esperando algo surgir da escuridão. A expressão dele estava tão tensa e preocupada que comecei a me sentir desconfortável. Foi então que ouvi um som. Um suspiro, suave e profundo, que parecia vir de dentro da mata. O som era estranho, como se alguém estivesse respirando profundamente, tentando não ser ouvido. O medo tomou conta de mim instantaneamente. Olhei ao redor, mas não vi nada. Eu queria acreditar que era apenas o vento, mas a sensação de que havia algo ali era palpável. Vamos embora, Lucas, agora, eu disse, minha voz mais firme. Comecei a ligar o carro. Mas antes que pudesse fazer isso, a visão de uma figura alta e encapuzada apareceu diante de mim. A sombra apareceu brevemente entre os arbustos, mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. A sensação de pavor tomou conta de mim. Eu estava tão assustado que não sabia o que fazer. Olhei para Lucas e ele estava pálido, sem palavras. Ele também havia visto a mesma coisa. José, não vamos mais para aquele vilarejo. Vamos voltar para a cidade agora! Lucas estava tremendo, sua voz falhava de medo. Eu sabia que ele estava falando sério. Algo estava errado, e eu não queria ficar ali mais do que o necessário. Decidi fazer o que ele sugeriu. Coloquei o carro em marcha e acelerei.
saindo o mais rápido possível daquele trecho da estrada. O que quer que fosse aquilo, não queria ficar para ver. Durante o caminho de volta, o ambiente ainda estava estranho. Mesmo com o carro em movimento, eu sentia como se algo estivesse nos seguindo. Algo nas sombras, entre as árvores. A sensação de ser observado não me deixava em paz. Enquanto seguíamos pela estrada, a tensão no ar era palpável. O farol do carro iluminava apenas uma pequena parte da estrada à nossa frente, mas parecia que a escuridão ao redor estava se fechando cada vez mais. Lucas estava calado, o olhar perdido na noite, como se estivesse esperando algo mais acontecer. Eu, por outro lado, estava mais tenso do que nunca. A sensação de que não estávamos sozinhos ali estava me consumindo. Passaram-se alguns minutos e começamos a perceber que algo não estava certo. Não havia mais sons ao nosso redor, nem o som do vento ou dos animais. A estrada estava estranhamente silenciosa. Eu sabia que isso era anormal, mas a minha mente não queria processar a ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu queria acreditar que estava apenas cansado, que minha mente estava me pregando peças. Mas Lucas não parecia tão cético. José, você notou? Está tudo tão calmo, tão estranho. É como se estivéssemos sendo seguidos. Ele disse, a voz baixa e cheia de preocupação. Eu olhei para ele e tentei ignorar a sensação, mas algo dentro de mim estava me dizendo para prestar atenção. Eu já tinha ouvido histórias sobre estradas desertas, sobre caminhoneiros e motoristas que desapareciam sem deixar vestígios, mas nunca imaginei que me veria em uma situação como aquela. A estrada parecia interminável, e as sombras pareciam ganhar vida, movendo-se ao nosso redor. Eu sabia que já estava tarde, mas o relógio marcava apenas 20 horas. Algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Em um determinado ponto da estrada, o carro começou a fazer um barulho estranho, algo como um estalo vindo debaixo do veículo. Eu diminui a velocidade e, antes que eu pudesse parar, o carro parou completamente. A luz do painel apagou e o carro não ligava mais. O que era uma simples falha mecânica de repente parecia muito mais sinistro, dado o que acabávamos de vivenciar. Lucas, vai lá fora e vê o que aconteceu. Eu vou tentar ligar novamente, disse, tentando manter a calma. Meu estômago estava embrulhado e o medo começou a tomar conta de mim. Lucas relutou, mas saiu do carro e se afastou lentamente. Ele estava visivelmente desconfortável, mas parecia determinado a descobrir o que estava acontecendo. Enquanto ele verificava o motor, o silêncio à nossa volta era ensurdecedor. Era como se o mundo tivesse parado. Eu observei o que ele fazia, mas o medo estava me paralisando. De repente, eu ouvi um som suave, mas claro, vindo de fora do carro. Era uma espécie de sussurro, quase como uma voz, mas tão baixa que eu quase não a percebi. Estava vindo de trás de mim, da parte da estrada que ainda estava no campo de visão. Olhei rapidamente pelo retrovisor, mas não vi nada. A estrada continuava escura, sem vida. Então o som se repetiu, desta vez mais alto. Era um sussurro abafado, seguido de um movimento rápido, como se algo estivesse se aproximando de nós. Eu não sabia o que fazer. O medo era tanto que quase não conseguia pensar. Eu queria ligar o carro e fugir dali, mas estava com medo de que algo mais nos aguardasse na estrada. Minha mente estava a mil, pensando em todas as possibilidades. Será que alguém está tentando nos assustar? Ou será que é algo mais? Foi quando Lucas voltou correndo para o carro, visivelmente pálido. José, precisamos ir agora. Não fique aí parado. Ele gritou, já entrando no carro. Tem alguém lá atrás. Eu vi. O medo que eu vi nos olhos dele me fez gelar por dentro. Ele parecia completamente apavorado, sem conseguir articular direito o que tinha visto. Lucas, o que aconteceu? Quem estava lá? Perguntei, tentando entender o que ele estava dizendo. Ele respirou fundo e, antes de responder, olhou para trás, como se tivesse certeza de que algo os estava seguindo. Era uma figura, uma silhueta. Não dá para explicar. Não parecia humana. Era alta, com uma capa escura e se movia de maneira estranha. Minha mente estava confusa, mas sabia que algo estava errado. Olhei ao redor pela janela, mas tudo que vi foi a escuridão e a estrada vazia. A figura que ele descrevia parecia impossível.
mas o medo na sua voz me fazia acreditar nele. Sem dizer mais nada, arranquei o carro e acelerei o mais rápido que pude. O motor do carro finalmente respondeu, e nós começamos a seguir em frente, passando por aquele trecho da estrada. Mas a sensação de estar sendo seguido não desapareceu. Ao longe, na nossa direção, eu vi uma luz fraca, como se alguém estivesse andando com uma lanterna. Eu acelerei ainda mais, tentando não pensar sobre o que Lucas tinha dito. Eu não queria acreditar que havia algo ali com a gente, mas não conseguia ignorar a sensação de estar sendo vigiado. A luz parecia acompanhar o carro, sempre a uma distância segura. Eu não ousava olhar muito para trás, mas não conseguia deixar de observar a estrada pelo retrovisor. Por alguns minutos ficamos em silêncio, enquanto a luz continuava a aparecer de vez em quando. Ela parecia se mover rapidamente, como se estivesse se aproximando, mas então se afastava. De repente, no meio da estrada, uma sombra apareceu, bloqueando nossa frente. Eu freiei o carro instantaneamente. O som do pneu rangendo contra o asfalto cortou o ar. A sombra estava bem na nossa frente, parada. Ela parecia se formar da escuridão, uma figura que não se movia. Não havia como descrever com precisão, mas algo dentro de mim sabia que não se tratava de uma pessoa comum. Eu estava em choque, incapaz de reagir. Lucas, já com os olhos arregalados, gritou: "José, acelera! Acelera!" Eu pisei no acelerador e o carro disparou para frente, desviando da sombra, mas sentindo uma enorme pressão no peito, como se algo estivesse me pressionando para parar. O carro continuou a se mover, mas a sensação de que algo nos observava nunca deixou. Eu olhava constantemente pelo retrovisor, mas não havia mais nenhuma sombra. Nós seguimos até uma pequena cidade, mais afastada da estrada principal, onde decidimos parar e descansar. Não sabíamos o que mais poderia acontecer, mas com certeza, eu nunca mais quis estar em uma estrada tão deserta à noite. Chegamos à cidade, mas mesmo ali, não nos sentimos tranquilos. Havia algo de estranho no ar, como se estivéssemos sendo observados. A pequena cidade parecia normal à primeira vista, mas à medida que passávamos pelas ruas desertas, a sensação de desconforto só aumentava. Decidimos parar em um bar local para tentar relaxar e recuperar um pouco da compostura. O lugar estava vazio, exceto por um homem sentado em uma das mesas, olhando fixamente para a janela. Ele parecia não se importar com a nossa presença, mas sua atitude inquietante fez com que nos sentíssemos ainda mais fora de lugar. Sentamos rapidamente no balcão e pedimos uma bebida. O bartender, um homem já de meia idade, nos serviu com um olhar atento, mas não falou nada. As conversas normais pareciam quase impossíveis naquele lugar, como se o ambiente em si estivesse nos pressionando a ficar em silêncio. Finalmente, depois de alguns minutos, Lucas decidiu perguntar sobre o que acontecera na estrada, se aquela estrada era conhecida por algo estranho. O bartender olhou para ele por um momento, os olhos meio fechados, e então, com uma calma desconcertante, respondeu: "Vocês não são os primeiros a passar por aqui e sentir algo estranho naquela estrada. Muitos motoristas, especialmente aqueles que andam sozinhos, têm histórias semelhantes. Alguns falam de figuras sombrias, outros de uma sensação de estarem sendo seguidos. Alguns chegam aqui com os nervos à flor da pele, outros nem conseguem falar direito. O que se passa naquela estrada é coisa que até o mais cético não conseguiria ignorar. Nós o ouvimos em silêncio, sem saber o que dizer." Ele continuou, falando baixo, como se estivesse compartilhando algo confidencial. Mas nunca ninguém ficou para perguntar o que realmente está acontecendo. Eles continuam suas viagens e desaparecem. O pior é que ninguém sabe realmente o que acontece com quem segue aquela estrada e chega até o fim da noite. Mas todos que viveram para contar dizem que aquele lugar é amaldiçoado. Um velho morador da cidade me contou sobre o que aconteceu com um de seus amigos, há muitos anos. Ele dizia que, quando uma pessoa morre na estrada, a energia não vai embora. Ela fica lá, aguardando alguém que se atreva a passar. E para quem a encontra, as coisas nunca mais são as mesmas. A história do bartender fez o frio correr por nossas espinhas. O homem à mesa, que não havia falado até então, levantou-se e caminhou até nós. Ele era alto, com um semblante sério e uma barba espessa. Seus olhos estavam vazios, como se ele tivesse visto coisas que não eram para ser vistas. Eu vi também.
Ele disse de forma quase inaudível. E é por isso que eu nunca mais olhei para trás. Eu fui um dos primeiros a chegar aqui depois de passar por aquela estrada. Me senti seguro, até que a figura apareceu na minha frente. Não era um homem, mas parecia um homem. Me olhou como se soubesse tudo sobre mim. E o pior é que depois disso, eu não consegui mais dormir direito. Comecei a ver coisas, as vozes, os sussurros. Eles não vão embora. O clima na sala estava ficando insustentável. O ar parecia denso, como se estivesse carregado com uma energia estranha. Não sabíamos mais o que fazer. Aquele lugar estava se tornando um pesadelo vivo. Lucas estava quase em pânico. Precisamos sair daqui. Precisamos voltar para casa. Eu sabia que ele estava certo. Mas como ir embora sabendo que algo nos estava observando, sabendo que algo terrível nos esperava na estrada de volta? Fiquei com a sensação de que, por mais que tentássemos fugir, estaríamos condenados a retornar para aquele lugar. Finalmente, o bartender falou novamente, com um tom grave. Eu não sei o que aconteceu com vocês, mas eu vi algo parecido com aquilo. Depois que essa estrada foi construída, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer. Veículos não apareciam em seu destino. E sempre era a mesma coisa: a escuridão, a sensação de ser seguido e as figuras que só aparecem à noite. Isso é uma maldição que nunca foi quebrada. Aquelas palavras nos atingiram como um golpe. Como podíamos confiar em nossa segurança agora? Sentíamos que, independentemente do que fizéssemos, aquela estrada não nos deixaria em paz. Nós estávamos envolvidos em algo muito maior do que imaginávamos. Na manhã seguinte decidimos não arriscar mais. A sensação de ser observado não nos deixava. Pegamos nossas mochilas e fomos embora, sem olhar para trás. Não falamos muito sobre o que aconteceu, porque sabíamos que, no fundo, ninguém acreditaria na história. Eu nunca mais voltei àquela estrada. E nem penso em voltar. O que vimos e sentimos naquele lugar é algo que ainda me assombra, mesmo depois de tantos anos. Agora, sempre que alguém fala sobre viagens ou estradas desertas, eu me calo. Eu sei o que aconteceu ali, e sei que alguns mistérios nunca devem ser desvendados. Eu sou de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, no Brasil. Embora a cidade seja pequena, o passado de muitas de suas construções e casas é repleto de histórias antigas, algumas que as pessoas preferem esquecer, mas que, por algum motivo, voltam à tona quando menos se espera. A história começa há cerca de 5 anos, quando meu amigo Lucas e eu decidimos passar o fim de semana em uma casa que havia pertencido a um tio distante dele. A casa, localizada na zona rural, estava vazia há anos e precisava de algumas reformas, mas como estávamos sem nada para fazer, decidimos ir lá e passar o tempo. A casa não era grande, mas tinha uma beleza rústica e uma vista incrível para as montanhas. Ao chegarmos, a casa estava em um estado bem negligenciado. O jardim estava tomado pelo mato, a madeira estava um pouco mofada e a porta da frente rangia ao ser aberta. Mesmo assim, estava claro que o lugar tinha um charme único. Decidimos passar a noite lá, já que Lucas, meu amigo, tinha algumas boas lembranças de quando passou a infância nesse local. Ele sempre falava sobre os velhos tempos, o que me fez pensar que, para ele, o lugar ainda tinha um significado afetivo. Logo após nos acomodarmos e após um jantar simples, começamos a explorar a casa. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia ter parado. Quase tudo estava no mesmo lugar onde o tio de Lucas o havia deixado. O mais estranho, no entanto, foi quando Lucas me disse que sempre sentira uma presença na casa, uma sensação de ser observado, principalmente à noite. Eu, que nunca acreditara muito nessas coisas de espíritos ou entidades, ri e falei que ele estava apenas com medo do escuro. Mas essa sensação começou a se tornar real quando a noite caiu. Lá pelas 22 horas, enquanto estávamos sentados na sala, jogando cartas, comecei a sentir um frio muito intenso. Não era um frio natural, mas algo mais profundo, como se algo estivesse se movendo ao nosso redor. Olhei para Lucas
que estava com a testa franzida, como se sentisse a mesma coisa. Foi quando ouvimos, de forma nítida, o som de passos no andar superior. Ambos paramos, olhamos um para o outro e tentamos ignorar o que acabara de acontecer. Mas os passos continuaram, lentos e pesados, como se alguém estivesse passeando pela casa. Decidimos subir e verificar o que era. A escada estava antiga, e ao subirmos, os rangidos do degrau nos davam uma sensação estranha. A casa estava escura, exceto pela luz fraca de uma vela que havíamos aceso na sala. Chegamos ao corredor do andar superior e, ao nos aproximarmos de um dos quartos, a porta se abriu lentamente, como se alguém tivesse a aberto para nós. Lucas se aproximou da porta com cautela, e eu o segui. Quando olhei dentro do quarto, o que vi me deixou completamente sem palavras. O quarto estava vazio, exceto por um pequeno móvel no canto e uma cadeira de balanço, que balançava lentamente de um lado para o outro, como se estivesse sendo movida por mãos invisíveis. Lucas olhou para mim, e pela expressão em seu rosto, percebi que ele também estava assustado, mas ainda tentou disfarçar. "Deve ser o vento", ele disse, mas a voz dele estava trêmula. Voltamos para a sala e tentamos continuar com a noite, mas as coisas só pioraram. Ao redor da casa, começamos a ouvir o som de risadas baixas e murmúrios, como se várias pessoas estivessem conversando, mas não conseguíamos identificar de onde vinham. Em certo momento, uma sombra escura passou rapidamente pela janela, mas quando olhei, não havia ninguém lá fora. Eu comecei a me sentir desconfortável. Até então, tudo o que eu conhecia sobre o sobrenatural era apenas aquilo que ouvira nos filmes. Mas naquela noite, a sensação de algo estar errado era palpável. Foi quando Lucas se lembrou de uma história que sua avó sempre lhe contara sobre aquela casa. Segundo ela, o tio de Lucas havia vivido momentos estranhos após o falecimento de sua esposa, que morrera tragicamente em um acidente enquanto visitava a casa, muitos anos antes. Diziam que, após a morte dela, o tio ficou obcecado por rituais, e algumas pessoas falavam que ele tentava chamar a esposa de volta, mas nunca conseguiu. A história parecia absurda, mas à medida que o relógio avançava, o ambiente se tornava cada vez mais denso. Foi então que, em um momento de desespero, decidimos ir até o sótão, já que os barulhos pareciam vir de lá. O acesso ao sótão era através de uma pequena escada de madeira, e ao subirmos, a porta rangia de uma maneira estranha, como se estivesse resistindo a ser aberta. Quando a porta finalmente cedeu, a visão do sótão me deixou em choque. O local estava tomado por velhos caixotes e móveis antigos, mas o que mais me chamou a atenção foi um grande espelho de moldura dourada que refletia nossa imagem de maneira distorcida. A luz da vela parecia escurecer quando se aproximava do espelho, e a sensação de frio era ainda mais forte ali. Eu, que sempre fui cético quanto a essas histórias, me senti invadido por uma sensação de medo indescritível. A cada passo, a casa parecia se fechar mais sobre nós, como se estivesse tentando nos engolir. Lucas, que parecia ter se perdido em pensamentos, começou a murmurar algo sobre os antigos rituais e sobre a energia que aquela casa carregava. E foi nesse momento que ouvimos, mais uma vez, a risada baixa e distante. Mas desta vez, não veio do andar de baixo. Vinha de dentro do espelho. Congelei no lugar. O reflexo de Lucas, ao lado do meu, começou a se mover de maneira independente, como se outra presença estivesse nos observando. Aquele reflexo começou a sorrir para nós, mas o sorriso era torto, maligno, e os olhos não eram mais os de Lucas. Foi nesse momento que a porta do sótão se fechou abruptamente. Eu e Lucas nos lançamos para a porta tentando abri-la, mas algo estava nos impedindo. Estávamos presos. O ambiente estava pesado, o ar parecia denso, e o silêncio que se seguiu à porta sendo fechada era ensurdecedor. Tentamos em vão puxar a porta do sótão, mas estava trancada por algo que eu não conseguia explicar. Eu nunca havia sentido tanto pavor na minha vida. Algo ali não estava certo. O espelho atrás de nós ainda refletia imagens distorcidas, e a sensação de que havia alguém, ou algo, nos observando crescia a cada segundo. Lucas, pálido e respirando com dificuldade, tentava manter a calma, mas eu sabia que ele também estava à beira do desespero. Finalmente, após alguns minutos, conseguimos abrir a porta. Não sei se foi o tempo,
ou se a força da nossa aflição, mas a porta cedeu com um rangido alto e nos libertou daquele espaço claustrofóbico. Saímos correndo para o andar de baixo, como se estivéssemos fugindo de algo invisível. Quando chegamos à sala, ouvimos a voz novamente, mas desta vez não era uma risada. Era um suspiro profundo, um lamento distante, como se estivesse vindo das paredes. Eu sabia que não podíamos ficar ali por mais tempo. O clima na casa estava insuportável. Olhei para Lucas, que parecia completamente atordoado, e sugeri que saíssemos da casa. Ele hesitou, mas concordou. Pegamos nossas mochilas e, ao sairmos, a porta da frente simplesmente se fechou sozinha, com um estalo alto que fez meu corpo tremer. Foi então que, ao pisarmos no quintal, uma sensação gelada nos envolveu. O vento, que até então estava calmo, começou a soprar forte, como se estivesse nos expulsando de lá. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. No topo da casa, onde o tio de Lucas costumava manter um pequeno jardim, apareceu uma figura. Ela estava de costas, mas logo virou para nós. O que vimos foi algo que não conseguimos compreender. A figura parecia uma mulher, mas sua face estava completamente desfigurada. Seus olhos eram grandes e vazios, sem pupilas, e sua boca estava distorcida em um sorriso grotesco. Ela não se movia, mas parecia nos observar, esperando que fizéssemos algo. Eu e Lucas ficamos paralisados, mas a sensação de estar sendo observados se intensificava. Era como se uma força invisível estivesse nos obrigando a olhar para ela. Foi então que ouvimos sua voz, suave, mas ao mesmo tempo profunda e ameaçadora. Vocês não deveriam ter vindo aqui. A frase ressoou na nossa mente, como se estivesse sendo repetida várias vezes. O medo tomou conta de nós, e eu, sem pensar, puxei Lucas e comecei a correr em direção ao carro. A figura não se moveu, mas sua presença parecia nos seguir, como uma sombra que nunca nos deixava. Quando finalmente chegamos ao carro, Lucas não parava de olhar para trás. Ele estava ofegante e, ao contrário de mim, não parecia disposto a deixar o lugar tão facilmente. Ele tentava entender o que havia acontecido, mas nada fazia sentido. Não havia nenhuma explicação lógica para o que havíamos vivido. Arrancamos com o carro e a estrada parecia não ter fim. A cada quilômetro, a sensação de alívio se misturava com o medo. As imagens daquela figura estavam gravadas na minha mente. Mesmo com a distância, eu podia sentir sua presença, como se ela estivesse lá, à espreita, apenas esperando para nos alcançar. Conforme fomos nos afastando da casa, a estrada ficou cada vez mais deserta, e a paisagem ao redor parecia mais sombria. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e a sensação de estar sendo vigiado nunca desapareceu. Lucas me olhou e disse: "Eu não sei o que vimos lá, mas tenho certeza de que não era uma coincidência. Algo, ou alguém, está ligado àquela casa." A conversa caiu no silêncio, e enquanto dirigíamos para a cidade mais próxima, os eventos daquela noite começaram a ficar ainda mais perturbadores. Não estávamos mais sozinhos. Eu podia jurar que algo, alguma força invisível, estava nos seguindo pela estrada. Quando olhei no retrovisor, por um breve momento, vi algo se mover na escuridão. Uma figura que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Não disse nada a Lucas, mas ele, ao olhar para o espelho, também havia visto algo. Ele não precisou falar. Seus olhos disseram tudo. Finalmente, ao chegarmos à cidade, o ar parecia mais leve, mas a sensação de que não estávamos livres daquela casa nunca me deixou. Eu tentei, durante os dias seguintes, voltar à rotina, mas a imagem daquela mulher com os olhos vazios e o sorriso distorcido ainda me assombrava. Uma parte de mim queria ir embora e nunca mais voltar àquela casa, mas outra parte, mais curiosa, sentia que havia algo ainda não resolvido. Então, um mês depois, Lucas me ligou. Ele estava em estado de pânico. Havia voltado à casa para tentar encontrar alguma explicação. Quando chegou, a casa estava diferente. As janelas estavam abertas e o jardim, que antes estava abandonado, agora parecia cuidado. Mas o mais estranho era o fato de que ele sentiu a mesma sensação de antes, de estar sendo observado. Lucas entrou e, ao percorrer os cômodos, encontrou algo que o fez fugir imediatamente. Ele não me disse o que viu, mas estava visivelmente abalado quando voltou.
Ele insistiu que jamais voltaria para lá, e, desde então, não conseguimos mais falar sobre isso sem que ele ficasse inquieto. Nunca mais retornamos à casa, e com o tempo, o medo foi dando lugar ao esquecimento. Mas até hoje, quando olho para o espelho ou atravesso lugares isolados, tenho a sensação de que algo me observa, à espera. Não sou uma pessoa que acredita facilmente em histórias sobrenaturais ou em fenômenos inexplicáveis, mas o que aconteceu comigo e com o meu amigo naquela noite vai além de qualquer explicação razoável. Meu nome é José, sou de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Brasil, uma cidade tranquila e pacata, onde todos se conhecem. Nunca imaginei que algo que desafiasse minha compreensão de realidade pudesse acontecer comigo. Mas essa história, que vou contar a vocês, ainda me persegue até hoje. Tudo aconteceu em uma noite de outono, há cerca de 5 anos, quando meu amigo, Lucas, e eu decidimos fazer uma viagem de carro. Nós dois tínhamos um amor por viajar pelas estradas secundárias do interior. O objetivo era simples: escapar da rotina, descansar e, quem sabe, viver novas experiências. Decidimos seguir por uma estrada secundária que passava por algumas pequenas cidades e levava a um vilarejo no meio da Serra da Mantiqueira, uma região montanhosa e bastante isolada. A viagem estava sendo tranquila, uma típica viagem de estrada. Conversávamos sobre tudo, desde os desafios da vida até as últimas notícias. Quando o sol estava começando a se pôr, já estávamos em uma estrada mais estreita, cercada por árvores altas, e o céu tinha ganhado um tom alaranjado. Estávamos longe das cidades maiores e mais iluminadas, e a sensação de solidão era clara. No entanto, isso não nos incomodava. Estávamos acostumados com essa sensação de tranquilidade no campo. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Já havia anoitecido quando, no meio de uma curva, Lucas pediu para diminuir a velocidade. Ele parecia nervoso e apontou para o lado da estrada. Não havia nada visível à vista, apenas árvores e vegetação densa, mas ele insistiu que havia visto algo. Fiquei olhando para a estrada à frente, mas não consegui ver nada além da escuridão. José, você não viu aquela sombra? Lucas perguntou. Sua voz estava tensa. Eu franzi a testa, mas não disse nada. Você deve estar vendo coisas, Lucas. Deve ser o cansaço. A estrada está muito tranquila, não tem ninguém por aqui. Ele insistiu, dizendo que tinha visto uma figura encapuzada que atravessou a estrada na frente do carro. Ele até me descreveu a figura, uma silhueta alta, com uma capa escura e um capuz, andando lentamente como se estivesse esperando algo. Eu estava tão cético que não dei muita atenção. Achava que ele estava apenas imaginando coisas, que a longa viagem estava começando a afetar sua percepção. Mas quando chegamos à próxima curva, Lucas me pediu para parar o carro. Eu vi novamente. Desta vez eu vi claramente. Está ali, na beira da estrada. Eu parei o carro, hesitante, mas ainda acreditando que não passava de uma ilusão. Desci o vidro e escutei. O som da floresta à noite era abafado, mas estranhamente estava silencioso demais. Não se ouvia nenhum som de animais, nenhum movimento das árvores. A estrada parecia em silêncio, como se o mundo ao nosso redor tivesse parado. Lucas olhou fixamente para um ponto no lado da estrada, sua expressão de preocupação evidente. Você não consegue ver? Está ali na escuridão. Eu olhei, mas não vi nada. Apenas a escuridão, um matagal denso que se estendia até onde a luz dos faróis alcançava. Não tem nada aí, Lucas. Vamos voltar. Está ficando tarde, disse, tentando desviar a atenção. Mas ele não se movia. Lucas estava paralisado, olhando fixamente para o mato, como se estivesse esperando algo surgir da escuridão. A expressão dele estava tão tensa e preocupada que comecei a me sentir desconfortável. Foi então que ouvi um som, um suspiro, suave e profundo, que parecia vir de dentro da mata. O som era estranho, como se alguém estivesse respirando profundamente, tentando não ser ouvido. O medo tomou conta de mim instantaneamente. Olhei ao redor, mas não vi nada. Eu queria acreditar que era apenas o vento,
mas a sensação de que havia algo ali era palpável. Vamos embora, Lucas, agora, eu disse, minha voz mais firme. Comecei a ligar o carro, mas antes que pudesse fazer isso, a visão de uma figura alta e encapuzada apareceu diante de mim. A sombra apareceu brevemente entre os arbustos, mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. A sensação de pavor tomou conta de mim. Eu estava tão assustado que não sabia o que fazer. Olhei para Lucas e ele estava pálido, sem palavras. Ele também havia visto a mesma coisa. José, não vamos mais para aquele vilarejo. Vamos voltar para a cidade agora! Lucas estava tremendo, sua voz falhava de medo. Eu sabia que ele estava falando sério. Algo estava errado, e eu não queria ficar ali mais do que o necessário. Decidi fazer o que ele sugeriu. Coloquei o carro em marcha e acelerei, saindo o mais rápido possível daquele trecho da estrada. O que quer que fosse aquilo, não queria ficar para ver. Durante o caminho de volta, o ambiente ainda estava estranho. Mesmo com o carro em movimento, eu sentia como se algo estivesse nos seguindo. Algo nas sombras, entre as árvores. A sensação de ser observado não me deixava em paz. Enquanto seguíamos pela estrada, a tensão no ar era palpável. O farol do carro iluminava apenas uma pequena parte da estrada à nossa frente, mas parecia que a escuridão ao redor estava se fechando cada vez mais. Lucas estava calado, o olhar perdido na noite, como se estivesse esperando algo mais acontecer. Eu, por outro lado, estava mais tenso do que nunca. A sensação de que não estávamos sozinhos ali estava me consumindo. Passaram-se alguns minutos e começamos a perceber que algo não estava certo. Não havia mais sons ao nosso redor, nem o som do vento ou dos animais. A estrada estava estranhamente silenciosa. Eu sabia que isso era anormal, mas a minha mente não queria processar a ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu queria acreditar que estava apenas cansado, que minha mente estava me pregando peças. Mas Lucas não parecia tão cético. José, você notou? Está tudo tão calmo, tão estranho. É como se estivéssemos sendo seguidos. Ele disse, a voz baixa e cheia de preocupação. Eu olhei para ele e tentei ignorar a sensação, mas algo dentro de mim estava me dizendo para prestar atenção. Eu já tinha ouvido histórias sobre estradas desertas, sobre caminhoneiros e motoristas que desapareciam sem deixar vestígios, mas nunca imaginei que me veria em uma situação como aquela. A estrada parecia interminável, e as sombras pareciam ganhar vida, movendo-se ao nosso redor. Eu sabia que já estava tarde, mas o relógio marcava apenas 20 horas. Algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Em um determinado ponto da estrada, o carro começou a fazer um barulho estranho, algo como um estalo vindo debaixo do veículo. Eu diminui a velocidade e, antes que eu pudesse parar, o carro parou completamente. A luz do painel apagou e o carro não ligava mais. O que era uma simples falha mecânica de repente parecia muito mais sinistro, dado o que acabávamos de vivenciar. Lucas, vai lá fora e vê o que aconteceu. Eu vou tentar ligar novamente, disse, tentando manter a calma. Meu estômago estava embrulhado e o medo começou a tomar conta de mim. Lucas relutou, mas saiu do carro e se afastou lentamente. Ele estava visivelmente desconfortável, mas parecia determinado a descobrir o que estava acontecendo. Enquanto ele verificava o motor, o silêncio à nossa volta era ensurdecedor. Era como se o mundo tivesse parado. Eu observei o que ele fazia, mas o medo estava me paralisando. De repente, eu ouvi um som suave, mas claro, vindo de fora do carro. Era uma espécie de sussurro, quase como uma voz, mas tão baixa que eu quase não a percebi. Estava vindo de trás de mim, da parte da estrada que ainda estava no campo de visão. Olhei rapidamente pelo retrovisor, mas não vi nada. A estrada continuava escura, sem vida. Então o som se repetiu, desta vez mais alto. Era um sussurro abafado, seguido de um movimento rápido, como se algo estivesse se aproximando de nós. Eu não sabia o que fazer. O medo era tanto que quase não conseguia pensar. Eu queria ligar o carro e fugir dali, mas estava com medo de que algo mais nos aguardasse na estrada. Minha mente estava a mil, pensando em todas as possibilidades. Será que alguém está tentando nos assustar? Ou será que é algo mais? Foi quando Lucas voltou correndo para o carro, visivelmente pálido. José,
Precisamos ir agora. Não fique aí parado. Ele gritou, já entrando no carro. Tem alguém lá atrás. Eu vi. O medo que eu vi nos olhos dele me fez gelar por dentro. Ele parecia completamente apavorado, sem conseguir articular direito o que tinha visto. Lucas, o que aconteceu? Quem estava lá? Perguntei, tentando entender o que ele estava dizendo. Ele respirou fundo e, antes de responder, olhou para trás, como se tivesse certeza de que algo os estava seguindo. Era uma figura, uma silhueta. Não dá para explicar. Não parecia humana. Era alta, com uma capa escura e se movia de maneira estranha. Minha mente estava confusa, mas sabia que algo estava errado. Olhei ao redor pela janela, mas tudo que vi foi a escuridão e a estrada vazia. A figura que ele descrevia parecia impossível, mas o medo na sua voz me fazia acreditar nele. Sem dizer mais nada, arranquei o carro e acelerei o mais rápido que pude. O motor do carro finalmente respondeu, e nós começamos a seguir em frente, passando por aquele trecho da estrada. Mas a sensação de estar sendo seguido não desapareceu. Ao longe, na nossa direção, eu vi uma luz fraca, como se alguém estivesse andando com uma lanterna. Eu acelerei ainda mais, tentando não pensar sobre o que Lucas tinha dito. Eu não queria acreditar que havia algo ali com a gente, mas não conseguia ignorar a sensação de estar sendo vigiado. A luz parecia acompanhar o carro, sempre a uma distância segura. Eu não ousava olhar muito para trás, mas não conseguia deixar de observar a estrada pelo retrovisor. Por alguns minutos ficamos em silêncio, enquanto a luz continuava a aparecer de vez em quando. Ela parecia se mover rapidamente, como se estivesse se aproximando, mas então se afastava. De repente, no meio da estrada, uma sombra apareceu, bloqueando nossa frente. Eu freiei o carro instantaneamente. O som do pneu rangendo contra o asfalto cortou o ar. A sombra estava bem na nossa frente, parada. Ela parecia se formar da escuridão, uma figura que não se movia. Não havia como descrever com precisão, mas algo dentro de mim sabia que não se tratava de uma pessoa comum. Eu estava em choque, incapaz de reagir. Lucas, já com os olhos arregalados, gritou: "José, acelera! Acelera!" Eu pisei no acelerador e o carro disparou para frente, desviando da sombra, mas sentindo uma enorme pressão no peito, como se algo estivesse me pressionando para parar. O carro continuou a se mover, mas a sensação de que algo nos observava nunca deixou. Eu olhava constantemente pelo retrovisor, mas não havia mais nenhuma sombra. Nós seguimos até uma pequena cidade, mais afastada da estrada principal, onde decidimos parar e descansar. Não sabíamos o que mais poderia acontecer, mas com certeza, eu nunca mais quis estar em uma estrada tão deserta à noite. Chegamos à cidade, mas mesmo ali, não nos sentimos tranquilos. Havia algo de estranho no ar, como se estivéssemos sendo observados. A pequena cidade parecia normal à primeira vista, mas à medida que passávamos pelas ruas desertas, a sensação de desconforto só aumentava. Decidimos parar em um bar local para tentar relaxar e recuperar um pouco da compostura. O lugar estava vazio, exceto por um homem sentado em uma das mesas, olhando fixamente para a janela. Ele parecia não se importar com a nossa presença, mas sua atitude inquietante fez com que nos sentíssemos ainda mais fora de lugar. Sentamos rapidamente no balcão e pedimos uma bebida. O bartender, um homem já de meia idade, nos serviu com um olhar atento, mas não falou nada. As conversas normais pareciam quase impossíveis naquele lugar, como se o ambiente em si estivesse nos pressionando a ficar em silêncio. Finalmente, depois de alguns minutos, Lucas decidiu perguntar sobre o que acontecera na estrada, se aquela estrada era conhecida por algo estranho. O bartender olhou para ele por um momento, os olhos meio fechados, e então, com uma calma desconcertante, respondeu: "Vocês não são os primeiros a passar por aqui e sentir algo estranho naquela estrada. Muitos motoristas, especialmente aqueles que andam sozinhos, têm histórias semelhantes. Alguns falam de figuras sombrias, outros de uma sensação de estarem sendo seguidos. Alguns chegam aqui com os nervos à flor da pele, outros nem conseguem falar direito. O que se passa naquela estrada é coisa que até o mais cético não conseguiria ignorar. Nós o ouvimos em silêncio, sem saber o que dizer." Ele continuou, falando baixo, como se estivesse compartilhando algo confidencial.
Mas nunca ninguém ficou para perguntar o que realmente está acontecendo. Eles continuam suas viagens e desaparecem. O pior é que ninguém sabe realmente o que acontece com quem segue aquela estrada e chega até o fim da noite. Mas todos que viveram para contar dizem que aquele lugar é amaldiçoado. Um velho morador da cidade me contou sobre o que aconteceu com um de seus amigos há muitos anos. Ele dizia que, quando uma pessoa morre na estrada, a energia não vai embora. Ela fica lá, aguardando alguém que se atreva a passar. E para quem a encontra, as coisas nunca mais são as mesmas. A história do bartender fez o frio correr por nossas espinhas. O homem à mesa, que não havia falado até então, levantou-se e caminhou até nós. Ele era alto, com um semblante sério e uma barba espessa. Seus olhos estavam vazios, como se ele tivesse visto coisas que não eram para ser vistas. Eu vi também. Ele disse de forma quase inaudível. E é por isso que eu nunca mais olhei para trás. Eu fui um dos primeiros a chegar aqui depois de passar por aquela estrada. Me senti seguro, até que a figura apareceu na minha frente. Não era um homem, mas parecia um homem. Me olhou como se soubesse tudo sobre mim. E o pior é que depois disso, eu não consegui mais dormir direito. Comecei a ver coisas. As vozes, os sussurros. Eles não vão embora. O clima na sala estava ficando insustentável. O ar parecia denso, como se estivesse carregado com uma energia estranha. Não sabíamos mais o que fazer. Aquele lugar estava se tornando um pesadelo vivo. Lucas estava quase em pânico. Precisamos sair daqui. Precisamos voltar para casa. Eu sabia que ele estava certo. Mas como ir embora sabendo que algo nos estava observando, sabendo que algo terrível nos esperava na estrada de volta? Fiquei com a sensação de que, por mais que tentássemos fugir, estaríamos condenados a retornar para aquele lugar. Finalmente, o bartender falou novamente, com um tom grave. Eu não sei o que aconteceu com vocês, mas eu vi algo parecido com aquilo. Depois que essa estrada foi construída, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer. Veículos não apareciam em seu destino. E sempre era a mesma coisa: a escuridão, a sensação de ser seguido e as figuras que só aparecem à noite. Isso é uma maldição que nunca foi quebrada. Aquelas palavras nos atingiram como um golpe. Como podíamos confiar em nossa segurança agora? Sentíamos que, independentemente do que fizéssemos, aquela estrada não nos deixaria em paz. Nós estávamos envolvidos em algo muito maior do que imaginávamos. Na manhã seguinte decidimos não arriscar mais. A sensação de ser observado não nos deixava. Pegamos nossas mochilas e fomos embora, sem olhar para trás. Não falamos muito sobre o que aconteceu, porque sabíamos que, no fundo, ninguém acreditaria na história. Eu nunca mais voltei àquela estrada. E nem penso em voltar. O que vimos e sentimos naquele lugar é algo que ainda me assombra, mesmo depois de tantos anos. Agora, sempre que alguém fala sobre viagens ou estradas desertas, eu me calo. Eu sei o que aconteceu ali e sei que alguns mistérios nunca devem ser desvendados.